Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Disciplina Financeira Podcast. Hoje vai ser mais um episódio daqueles que você gostam, que a gente vai estar aqui quase que subliminarmente fazendo uma recomendação de investimento. O tema de hoje são oportunidades entre os fundos imobiliários para 2024. Óbvio que tem muita coisa aqui, mas eu trouxe dois caras aqui que manjam pra caramba, que são da Red, o Felipe Freitas, que é sócio e responsável por distribuição em RI, e o Mauro, que é sócio e compõe o time de gestão. Tô aqui com meu chapa aqui, o Rafael Imediato. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bora para um conteúdo sensacional, mais um dia aqui. Galera, obrigado por terem vindo aí, né? Vamos explorar um pouco esse mercado de fundos imobiliários hoje que a galera gosta e falar de dois fundos aqui em especial. Mas antes de mais nada, eu queria que vocês falassem um pouco da gestora, da Red, contar a história da Red aí. Não, fala para você apresentar primeiro, né? Quem é o Felipe, quem é o Mauro em alguns segundos. Isso é importante, vai. Bora lá. Maravilha, obrigado pelo espaço. Conselheiro dos Santos, né? O pessoal, não sei se vai ser uma piada, é verdade? Isso não é verdade? Não consigo passar em lugar nenhum sem ouvir essa piadinha. É verdade isso aí ou não? Até agora eu não entendi essa piada. É verdade, é verdade. Vai voltar melhor. Vai passar um aninho de Série B só, se Deus quiser. É cíclico, igual o fundo imobiliário. É cíclico, exatamente. Mas depois volta, né? Juros abriu pro Santos aqui. Mas queria agradecer o espaço. Deixa eu falar um pouco da Red, né? Nós temos uma equipe que se formou há um pouco mais de 20 anos já. Então, desde 2003, que foi na Red Grifo, que era uma corretora que começou a atuar na década de 80. Foi consolidando várias atividades, então atuava com renda variável, commodities, depois fundo de investimento. Foi a empresa que lançou já como asset o Fundo Verde. E a partir de 2003, começaram a montar uma equipe para fazer investimentos imobiliários. Então, inicialmente, fundos de desenvolvimento, que era um momento de juros muito alto, então era o que o momento pedia. E a partir de 2006, quando você teve algumas mudanças na lei que passaram a ter isenção para investidor pessoa física em fundo imobiliário, a gente começou a lançar o Brasil Shopping, que foi o primeiro fundo do Brasil que não tinha mais um ativo identificado, né? Comprava só um prédio, ou então um galpão, mas sim se propôs a montar uma carteira com várias propriedades. Então, criou uma política de investimentos que foi bastante inovadora na época, em que ele poderia comprar ativos que tivessem determinadas características. Então, acima de 15 mil metros de área alocável, em áreas que tenham pelo menos 500 mil habitantes de zona de influência. E aí fez a primeira oferta e começou a construir essa carteira. É um fundo que nos acompanhou, então está com a gente até hoje. E aí foram lançados outros produtos com essa mesma tese, né? Então, fundos multi-inquilino, multiproprietário, com um regulamento que define um escopo, né, algum segmento de atuação, mas que permite você crescer o fundo e ter várias propriedades, diversificar o risco, e ter cotistas, ter liquidez. Então são produtos que a gente acha que estão mais alinhados com o futuro do mercado de fundos imobiliários. Inclusive a gente tem visto vários movimentos de consolidação de fundos multipropriedade, incorporando fundos monoativos. Essa equipe tocou essa estratégia por 13, 14 anos, e aí, a partir de 2016, você teve um movimento em que a Red Grifo foi comprada pelo Credit Suisse, que era um banco suíço, um banco global. Teve a conclusão dessa transação em 2012, e depois de 3 anos você teve o fim do contrato de no compete. Então, essa equipe, que era formada na época por 15 pessoas, você teve a saída de 14 para formar a Red. E aí, de novo, numa estrutura de partnership, em que os colaboradores têm a possibilidade de se tornarem sócios, e todos os sócios da empresa trabalham lá. Então, você não tem investidores financeiros, e é um modelo que a gente acha que foi vencedor, principalmente aí na estrutura da Red Grifo. E aí, na Red, nós começamos a lançar novos produtos, né, de diversas teses diferentes, mas acho que o principal viés nosso é ter esses fundos que tem a tese de serem grandes, diversificados e atuarem no segmento específico. Então, na Red, a gente está há mais ou menos 7 anos já. Quantos fundos tem hoje na Red? A gente tem 25 fundos. Tá, imobiliários são... Imobiliários, a gente tem quase 10 bi. Tem 9 bilhões em fundos imobiliários.
E ali a gente tem diversas estratégias, né? A gente tem tantos fundos de gestão ativa que são estratégicos, né? Que tem essa tese de crescer, mas também várias outras teses, né? A gente tem vários fundos monoativos, alguns deles foram transferidos para nós a pedido de investidores, alguns foram constituídos em outras casas e cada um tem essa história, né? Cada um tem essa questão. E a gente também tem alguns fundos de desenvolvimento imobiliário, então várias teses, tem fundo de desenvolvimento logístico, fundo de desenvolvimento corporativo, fundo de desenvolvimento residencial também. Então a gente tem... Vocês tiveram um crescimento muito rápido, vocês estão com 10 bi praticamente, né? A CCHG que acabou de ser adquirida pelo Pátria, né? Tinha 12 bi em fundo imobiliário. Vocês tiveram um crescimento muito rápido, né? De um time que saiu de lá e começou a casa quase que do zero, né? Eu acho que a gente soube aproveitar o momento de mercado que se apresentou. A gente começou a atuar na rede ali de 2016 para 2017. Você estava num momento bastante complicado, né, em termos macro, em termos de taxa de juros, mas você teve, a partir de 18, 19, 20, uma redução expressiva das taxas de juros e aí vocês já sabem bem, né? O mercado bombou, né? Quando os juros caem, você tem muita oportunidade de lançar novos fundos e de captar recursos. Então, a gente soube estar com a equipe montada. Acho que o principal é você ter uma equipe ali que consiga implementar as estratégias. Aí, quando o momento aparece, né, que são quando os juros caem, você tem a condição de crescer os fundos e captar recursos. Ótimo. E aí, aproveitando agora, Mauro, faça sua apresentação, quem é o Mauro, em alguns segundos, e traz pra gente um pouco desse cenário, né? Então, a ideia, para quem tá ouvindo, tá assistindo a gente, o que esperar do mercado de fundo imobiliário para 2024, né? Como é que você vê esse cenário, mas antes sua apresentação. Legal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Danilo. Prazer poder falar aí com a base de investidores enfim, que acompanha vocês. Eu sou um dos sócios fundadores da Red, junto com o Felipe, mas a história começou antes, lá atrás, ainda Red Grifo, Credit Suisse Red Grifo. Então, há 15 anos já trabalhando e respirando fundos imobiliários, né? E, bom, olhando para 2024, eu acho que a gente tem um momento muito favorável pela frente, né? A gente diz lá dentro, na empresa, nos comitês, que para você tomar uma decisão de investimentos, você precisa combinar preço e fundamento. Às vezes você tem um bom ponto de entrada de preço, mas o fundamento não é tão bom e justifica. Então é desconto, né? É um desconto que não é uma oportunidade no final das contas. Sim. E também, por outro lado, tem ativos que são muito premiums, que tem um fundamento muito bom, mas o preço ele já reflete aquilo, né? Já tirou ali boa parte do upside. E o que a gente tem hoje, até pela característica cíclica do investimento imobiliário, é um momento em que, do ponto de vista de preço, a gente tem as cotas dos fundos muito amassadas, basicamente por causa da subida dos juros, como a gente falou. A gente já viu isso em outros pontos do ciclo econômico, né? O investidor, ele, naquele momento, ele prefere deixar o dinheiro dele estacionado na renda fixa e, consequentemente, vende as cotas dos fundos imobiliários. E hoje você tem quase que generalizado aí na indústria de fundos imobiliários desconto em relação aos valores de laudo, enfim, dos imóveis em si. E por outro lado, quando a gente fala de fundamento, mais para frente a gente pode falar um pouquinho de quais são as oportunidades, Legal, mas fato é que você tem hoje um mercado imobiliário saudável. Quando a gente olha o tijolo, efetivamente, os papéis, no caso do CRI, aquilo que faz com que o fundo imobiliário tenha lucro, tenha dividendo, e que é o propósito do investidor estar ali naquele investimento, a gente vê que, de um modo geral, essas propriedades elas estão aí em momentos de fundamento bom. Então, acho que a gente tem aí um ponto que, ao longo de muitos anos, a gente não via, e é muito bom para aquele investidor que está planejando entrar nessa classe de ativo ou aumentar o volume investido. Você estava falando de juros, a gente tem uma expectativa, né, de queda de Selic entre 9% e 9,5% para a expectativa de mercado, né, para o final de 2024. Você acha que essa queda é expressiva o suficiente para fazer um boom nas cotações? Sem dúvida. Na verdade, a gente até quando olha um pouquinho como foi o comportamento dos fundos imobiliários em momentos parecidos com o que a gente tem hoje, a gente vê que não necessariamente os juros precisa ser muito baixo
para fundo imobiliário prosperar. O que você precisa ter é uma visibilidade. Então, quando você tem essa visibilidade de que os juros vão cair e eles têm provavelmente um ponto de equilíbrio que é mais baixo do que onde a gente está navegando hoje, que é realmente um nível de restrição muito grande para a economia como um todo, né? Que, enfim, foi justamente para conter a inflação em função de uma quebra de cadeia, de um evento ou de eventos que foram aí pontuais e inesperados. Mas quando você tem a visibilidade de queda e de estabilidade, isso por si só já é suficiente para você destravar uma série de investimentos na economia. Boa. Cara, dentre os diversos fundos aí que a Red faz gestão, a gente vai trazer 2 aqui especificamente, que são fundos aí, até como analista, eu acredito que tem qualidade e que negociam hoje, né? No dia que a gente está gravando, provavelmente o cara vai estar assistindo isso aqui em 2024, mas a gente está gravando dia 12 de dezembro de 2023, e eles estão com desconto expressivo até em relação ao valor patrimonial, o que se traduz aí, e talvez até uma opção de pelo menos para o investidor dar uma olhada com um pouco mais atenção, né? Então, a gente vai falar bastante do HREC e do HFOF, né? Então, começando aqui pelo HREC, né, que é um fundo de recebíveis, né, o famoso fundo de papel, tem um patrimônio, me corrija se eu estiver errado, de aproximadamente 470 milhões e pouco mais de 1.680 cotistas, né? Ou seja, não tem uma base muito grande de cotista ainda, né? Esse fundo fez IPO quando, hein? O HREC. Olha, acho que é um pouco em linha do que você comentou, né? O fundo ele tem uma base de investidores um pouco menor ainda. A gente fez o IPO dele ancorado com institucionais em outubro de 2020. E aí começamos a construir a carteira. Então o fundo hoje ele já fez 5 emissões de cotas e você teve só 2 emissões de varejo. Então você tem bastante institucional na base ainda. É um fundo que ele se propõe a ter uma carteira com um olhar muito imobiliário. Então a gente evita um pouco estruturas muito criativas, estruturas que dependem sabe, de um desempenho muito bom, de alguma tese nova. A gente tenta privilegiar bons imóveis em boas localizações, com uma estrutura que traga segurança para o investimento. Então, é um fundo que hoje ele tem 8 operações na carteira, são operações com perfil high grade, então você não tem ali, assim, tanto risco. É um fundo que se propõe a tomar menos risco, até porque nós, enquanto gestora, temos um DNA muito mais imobiliário do que qualquer outra coisa, né? A maior parte dos nossos fundos são fundos de tijolo. Então, muitas vezes isso acaba originando oportunidades que são interessantes. Os fundos eles têm demanda de capital e o que a gente faz é sempre estar composto com outros investidores institucionais quando a gente faz as alocações. Então, isso dá para a gente uma governança que é uma governança adequada, né? Enquanto você tem 2, 3, 4 casas discutindo os principais termos, os covenants, as garantias, e a partir daí você acaba tendo uma estrutura mais robusta, né? A documentação do CRI que é mais robusto. Ou seja, é um fundo que vocês não pretendem entrar em estratégia mais high yield, então ele vai crescer provavelmente mantendo essa estrutura high grade, né? Eu imagino que vocês devem estar visando várias emissões, vai até para pulverizar um pouco mais ali patrimônio por operação, né? E ainda tem a certa concentração até pelo tamanho, por ser um fundo recente. Exato. A gente analisou muitas operações dessas que saíram com perfil de risco mais elevado. E realmente, em alguns casos, a gente percebe que, às vezes, a estrutura de garantias, a estrutura da operação, ela nem sempre é tão segura e nem sempre te protege tanto de eventos adversos. Isso acaba pagando um pouco menos, mas a gente acabou tendo uma taxa de alocação de 250 pontos base em relação às taxas de juros, então você consegue produzir um prêmio interessante. Sim. O fundo ele tem uma taxa de administração de 0,8, que é um pouco abaixo do que o mercado pratica. Então é como se você estivesse recebendo ali a taxa de juros com spread de 250 pontos menos a taxa de administração, mas numa estrutura isenta, né, que você não tem imposto. Então a gente acha que esse é o ponto ótimo da relação risco-retorno. Até porque, complementando o que o Felipe falou, o Brasil é um país
de taxas estruturalmente mais altas, né? A gente estava comentando aqui que nós estamos num momento que está muito restritivo, que a gente vai ver uma queda de juros pela frente, mas você também colocou, por outro lado, que os juros devem ficar aí entre 8, 9, 9,5, não foge muito os juros de equilíbrio. Então, a gente enxerga que num país como o Brasil, a estratégia de crédito high grade, que te dá uma base de remuneração com spread adequada, é o melhor risco-retorno. E pegando só esse ponto, né, pra galera que tá assistindo, ouvindo a gente, né, que a gente acaba usando diversos termos aqui, né, eu sou tipo a tecla SAP, eu puxo pra cá, vamos explicar pro pessoal o que tá rolando, mas é porque, cara, pra quem tá assistindo e ouvindo, a gente tá falando de high grade e high yield, né, são dois tipos de investimento quando você faz a relação risco e retorno, e aí depois você pode colocar o seu ponto. Então, basicamente, você pega o high grade, você tem um investimento com menor risco, você acaba tendo uma menor rentabilidade, mas ele é mais consistente pegando os pontos que você colocaram. O high yield é muito mais focado, um risco maior, que você espera ter um retorno maior. Não significa que exatamente vai ser assim. Então, acho que quando a gente fala de composição de carteira do mercado de fundo imobiliário, você pode ter os dois na carteira. Né? Você pode trabalhar com duas áreas e acho que isso é importante a gente falar. Legal. O negócio que passou, a pandemia acho que serviu para isso, né? A gente era muito questionada essa estrutura de garantia dos CRIs, né? Numa crise de fato, porque a gente não tinha visto isso acontecer ainda com o mercado. O mercado de fundo imobiliário é relativamente recente. E os fundos, especialmente os high grade, passaram muito bem pela pandemia, né? Não teve problema nenhum que eu me lembre, assim. Talvez uma operação, outra isolada. Mas, compensação, quando a gente olha para os high yield, cara, vários tiveram problemas, né? Vários tiveram problema. E, em termos, deixando o HREC de lado, mas em termos de hedge, a hedge também não pretende ter um fundo com esse perfil mais high yield, né? Em termos de CRI. Olha, entendo que não está na nossa estratégia. Eu acho que a gente conseguiu construir uma carteira que atravessou a pandemia e passou por mais de 3 anos de alocação, em que você não teve nenhum evento de inadimplência, não teve nenhum evento de renegociação. Então, o fundo ele seguiu pagando o que ele se propôs a pagar. Então, acho que assim, a gente, enquanto gestão, tem mais segurança em colocar essa tese para os investidores. E acho que isso vale não só para crédito, né, mas para as outras teses também. Então, se você for olhar as carteiras dos nossos fundos, em geral, tem imóveis com maior qualidade construtiva, com maior especificação técnica, em geral, localizações melhores. Nem sempre é aquela barganha que você compra um ativo barato, com uma expectativa de fazer um turnaround, então trocar o uso. Mas, em geral, são teses que se mostram mais seguras no longo prazo, tanto para crédito quanto para tijolo também. Eu pergunto mais por curiosidade, porque a gente vê algumas casas mais prime, né? Assim como a Red é uma casa prime também, que tem duas estratégias, né? Em CRIs, né? Uma mais high yield e outra mais high yield. Às vezes as high yield nem são tão high yield assim, né? Quando a gente compara com o que tem disponível no mercado. Mas é legal essa linha. Cara, a gente tá gravando aqui de novo no dia 12 de dezembro de 2023 e o HREC tá para fazer um split, né? Então provavelmente quando o pessoal estiver assistindo agora em 2024, isso já aconteceu. Isso é um movimento que a gente tem visto bastante também nos fundos imobiliários, né? O que vocês veem de ponto positivo ou negativo, né, nessas movimentações, hein? Olha, eu acho que de positivo, o HREC hoje ele tem o principal problema do fundo é que ele tem uma liquidez um pouco mais restrita. Lembra de cabeça quanto está a liquidez hoje, hein? Mais ou menos diário? Olha, tá mais ou menos R$250 mil, R$300 mil por mês. Por dia, na média mensal. Na média mensal. A gente tem conseguido produzir um aumento dessa liquidez, principalmente por estar fazendo um processo de mostrar o fundo para vários potenciais investidores. Então, a gente está procurando principalmente pessoas que atendem pessoas físicas e que consigam eventualmente mostrar a oportunidade que o fundo está apresentando hoje. Porque ele tem uma carteira que na taxa de alocação você tem uma rentabilidade um pouco acima de PCA mais 8, mas quando você considera o desconto que o fundo está apresentando no secundário, no nível da carteira é uma taxa de IPCA mais 10 e no nível do fundo, né, descontadas os custos, é IPCA mais 9. Então, para o perfil de risco do fundo, é uma rentabilidade interessante e a gente acha que o split, né, o fundo ele saiu na base 100 e agora a gente vai passar ele para a base 10. Então, quem tiver uma cota do fundo na referência de 100 vai passar a ter 10 cotas na referência de 10. Então, com isso, a gente espera trazer um número maior de investidores para o fundo. Ele fica mais acessível, né? O cara que só tem 10, 20, 30 reais, ele consegue comprar, né? O dinheiro que sobra depois ele consegue... Exatamente. Às vezes você traz um fluxo de novos investidores que produzem um aumento da liquidez
E para a gente é estratégico esse movimento, porque geralmente os fundos mais ilíquidos acabam negociando com mais desconto, os fundos com maior liquidez acabam negociando mais próximo do valor patrimonial. Então, essa foi a principal motivação aí para essa estratégia de fazer o split. E fica até mais próximo do mercado de ações também, né? As ações têm um valor nominal menor. Eu lembro do mercado de fundo imobiliário, você tinha fundo que era mais de R$1.000, né? E aí a gente já viu esse movimento vir acontecendo. E vocês acham que isso deve acontecer com os demais fundos da Red? Vocês pensam isso para os demais ou não tem nada na mesa por isso, nem cogita essa possibilidade? Olha, os fundos eles saíram com a base 1.000 porque no início era muito complexo você tocar o fundo imobiliário. Então, quando você tem, por exemplo, uma convocação de assembleia, antigamente você tinha que postar a carta fisicamente para os investidores. Inclusive, essa era uma prática até comum até o início da pandemia. A pandemia meio que digitalizou muita coisa, né? Então, com isso, vários desses processos que eram mais manuais acabaram sendo digitais. Então, o que isso resultou? O custo por cotista dos fundos diminuiu. Porque agora eu faço assembleia por convocação por e-mail, então você não tem tanta essa complexidade, né? De ter que administrar, por exemplo, você tinha que pagar a taxa de processamento de TED para fazer o pagamento dos dividendos. Então, se você tinha muitos cotistas no fundo, isso aumentava o custo de tocar o fundo, o custo operacional do fundo. E agora essa situação não acontece mais. A gente começou com a HREC porque, na nossa leitura, é um fundo que se beneficiaria mais, por ter uma base de investidores ainda um pouco mais restrita. Então, você pega o próprio HFOF, é um fundo que tem 70 mil investidores, um fundo que tem... Então, acho que não se beneficiaria tanto desse processo. Mas a nossa ideia é fazer isso no HREC, acho que até pela experiência, né? Exatamente, aí avaliando os resultados e eventualmente algo para discutir no futuro. Eu sou bem a favor, cara, de reduzir para democratizar mais esse mercado ainda que tem crescido pra caramba. Você facilita o acesso, né? Você facilita o acesso. Como vocês colocaram, a maior parte é institucional do fundo. Né? Então você consegue abrir para o varejo ali, você dá a oportunidade de alguém conseguir também alocar num ativo, cara, que tem uma ótima gestão. E pegando só um ponto que vocês falaram antes, né? O HREC é um fundo de recebível, né? E a gente tem, por exemplo, a gente pega de 2 anos para cá, eu acho que todo mundo olha para fundo de recebível. Né? E aí, como o Mauro colocou muita visão macro dele, cara, você espera que também seja um tipo de fundo que continua performando bem para esse ano agora? Sem dúvida. Por mais que a gente tenha aí, com a perspectiva de queda de juros, destravar valor das propriedades, né? Então a gente acredita muito dentro do HFOF que ao longo dos próximos anos os imóveis do próprio HFOF, né? Que dentro dos portfólios que tenham um componente imobiliário de tijolo vão destravar valor, vão capturar essa melhora do ambiente como um todo, mas não podemos esquecer que a renda fixa sempre vai ter um papel importante na composição dos portfólios aqui no Brasil, né? Então eu acredito sim. E aí, de novo, voltando, sem querer ser repetitivo, para o preço e para o fundamento, né? Legal. Então, do lado do fundamento, acho que o Danilo colocou muito bem que a gente teve aí, principalmente no primeiro semestre desse ano, um teste de crédito muito forte na economia, né, como um todo. A gente viu aí algumas empresas que tiveram que ter uma mudança na rota, e para fundo imobiliário, ou pelo menos para os fundos de crédito com perfil high grade, então aquelas grandes dívidas imobiliárias vinculadas a grandes projetos, com alienação fiduciária, um contrato de locação de longo prazo que paga os juros ali no mês a mês, a gente viu muito pouco de problema, de default. Realmente esses portfólios foram testados e performaram bem. E do ponto de vista de preço, a gente tem uma situação que é muito atrativa, né? A gente tem hoje os fundos de recebíveis imobiliários negociando... Vários com desconto, né? Com vários com descontos e próximos das máximas históricas, né? A gente até pode tentar elocubrar aqui o porquê que esses fundos estão com desconto, né? Qual que é a sua teoria? Olha, eu acho que sempre que o movimento é forte, dificilmente é um fator. Acho que é mais de um fator. Mas vamos tentar elencar alguns aqui, né? Eu acho que a própria questão dos fundos high yield, que sim, tiveram aí problemas nas operações, consequentemente derrubaram muitos dividendos, estão com dificuldade de continuar gerando lucro dos papéis. Esses caras, de certa forma, impactam um pouco a precificação como um todo, né? Assusta o investidor, né? O cara põe tudo no mesmo balaio, né? Ele olha e ele falou, opa, fundo de CRI pode dar problema. Então, sem dúvida nenhuma.
Acho que tem um componente aí também que é importante, que é o componente de inflação, né? Os fundos de CRI, eles têm a dinâmica aí, como o investidor já acompanha há um tempo, de pagar um cupom e mais o componente do indicador, que pode ser um CDI, pode ser inflação. O HREC está quanto por cento de inflação hoje, hein? Olha, ele tem mais ou menos 90% da carteira dele indexada em IPCA. Tá. 10% indexado em CDI. E a gente está passando agora por um momento em que você teve um período de inflação muito alta, né, depois da pandemia. Mas no primeiro semestre derreteu o IPCA, né, terminando na deflação de junho. Né? É isso. Exato, porque você teve um aumento da taxa de juros. Eu acho que esse processo inflacionário foi um processo global também, né? Então você teve um aumento de preços aí a nível global, e agora você está tendo um movimento de desinflação também a nível global, e acho que é isso que está dando espaço para o Banco Central reduzir os juros, né? Apresentar essa oportunidade. Agora, mas por outro lado, é importante você ter uma diversificação na sua carteira. Então, se agora o IPCA está mais baixo, é possível que você tenha uma situação, vamos supor, os juros podem cair mais do que a gente está imaginando. Você pode ter dentro da economia, né, um aumento dos gastos do governo, um aumento, vamos dizer assim, da massa salarial, e a partir daí a inflação ela volta, né? A inflação no Brasil dificilmente ela fica comportada por muito tempo. Então agora esses fundos que estão indexados a IPCA podem não estar tão atrativos, né? Reduziram um pouco o dividendo, mas pode ser que daqui a pouco eles voltem a subir. Então, realmente, você tem uma janela de preço muito atrativa. Não é fácil comprar fundo de CRI com desconto em relação ao valor patrimonial. Quando você olha historicamente, não é fácil. Eu acho que a gente pode ter um cenário aí que você vai ter a renda fixa dando ganho de capital. E aí você fala, poxa, a renda fixa dá ganho de capital? O que não é previsto, né? Não é o esperado, pelo menos. É isso, porque acho que a precificação nesse momento ela está desageada. Os juros, o dividendo vai continuar firme e forte ali na nossa expectativa, e você vai ter essa recomposição de preço a hora aí que passar um pouco, que voltarmos para uma normalidade de inflação, que o investidor conseguir cada vez mais diferenciar fundos com perfil mais seguro dos fundos menos seguros. Boa. Agora indo para o HFOF, então, né, que é um FOF, né, como o próprio nome já sugere, patrimônio aí de quase 2 bi, né, se eu não me engano, é isso mesmo? É isso. E pouco mais de 76 mil cotistas. Também está com baita desconto em relação ao valor patrimonial, hoje um desconto de 9%. Ainda dá para falar em duplo desconto nos FOFs, ou não? Dá para falar. E aí, cada fundo imobiliário tem a sua característica, né, a tipologia, e a característica dos fundos de fundos, na minha opinião, primeiro é ser um portfólio diversificado. É claro que ele vai espelhar as escolhas de cada gestor, né? Então, via de regra, ele quando você quer estar na estratégia como um todo de uma gestora, o FOF é o melhor carro para isso. Mas, ou além dessa questão, ele também tem o fato de que é um fundo que intensifica movimentos. Então, é aquilo que a gente fala de ter um beta mais alto, né? Então, em momentos em que a classe fundos imobiliários vai bem, via de regra, esses fundos têm uma performance ainda melhor. Por outro lado, em momentos que você tem queda nas cotações, os fund of funds eles acabam tendo aí a queda não só pelas suas posições, mas também da sua própria cota, né? Então, o duplo... Ele acaba tendo um beta maior em relação a FIX, ou seja, mais ainda você tem que comprar. Tudo você tem que comprar com desconto, né? Mas o FOF mais ainda, né? Sem dúvida, porque se para um fundo de tijolo você até pode enxergar um potencial, mas você tem um caminho para materializar, no fund of funds, aquilo está na marcação do portfólio, né? Então, acho que o ponto de entrada é bom para fundos imobiliários. Para fundo de fundos, talvez seja ainda melhor. Legal. Cara, falando de estratégia do HFOF, cara, como é que vocês têm uma estratégia mestra hoje está mais alocado em função do cenário mais em tijolo, mais em CRI, mais em fundos de CRI, né? Como é que vocês estão... Olha, Danilo... Como é que vocês se movimentam? E até eu vou linkar com uma outra coisa aqui. Que muito gestor de FOF fala, cara, vocês estão com 2 bi de patrimônio, não é manobrar um transatlântico isso, não é você poder movimentar esse portfólio no mercado com baixa liquidez, como gerar valor, né? Como gerar valor, né? Olha, primeiro, eu acho que assim, o FOF ele vai ter o DNA do gestor, né, que está por trás. Então, no nosso caso, o DNA é um DNA imobiliário,
como o Felipe comentou, né? Então a gente tem ali os especialistas de cada segmento. Então a carteira do HFOF ela sempre vai estar posicionada em ativos de qualidade e tijolo, majoritariamente. Por outro lado, também tem como característica ser um fundo ativo, né? Um fundo que não só aloca naquelas estratégias que ele entende como sendo as mais adequadas, né? Mas também tem ali um nível de movimentação, criação de valor, muitas vezes por movimentos até ativistas, por vezes, tal. Então, te respondendo, a gente está alocado em tijolo de qualidade, mirando aí o médio e longo prazo, né? Então, a gente tem uma alocação e uma aposta muito grande em shopping centers, que é um segmento que a gente tem a oportunidade de acompanhar nas reuniões dos shoppings ali no mês a mês a subida das vendas, consequentemente do dividendo ali. Os próprios relatórios de fundos de shoppings, os indicadores operacionais financeiros todo mês estão melhores que o anterior. Ou olhando o relatório ou batendo um pouco de perna aí nos shoppings, a gente vê Lotado, que... eu tô indo daqui a pouco. É isso. Tá tudo muito... Minha esposa tem piedade, né? Hoje, né? Boa sorte. Então você vai contribuir aí um pouco mais para o movimento. Mas, por outro lado, se você me perguntar onde que eu enxergo mais potencial no curto prazo, são em valores imobiliários. E até um movimento que a gente tem feito dentro do HFOF para capturar parte desse valor. Então, a gente aumentou a exposição em... Quanto que ele está hoje, mais ou menos? Hoje, dia 12 de dezembro, né, de 2023. O cara vai assistir esse vídeo daqui a 6 meses, abre o relatório e fala, os caras estão... Hoje ele está aí... Mais ou menos entre papel e tijolo. Papel, eu diria que tijolo 75% e papel 25%. E se dentro da visão de vocês, 25% é uma alocação maior do que a média. Pelo menos do que o nosso histórico. A gente sempre teve um DNA muito de tijolo. Se te falar que o início desse ano a gente estava, ou há um ano atrás, para ter uma noção da fotografia, mais próximo de 20% em papel, e agora a gente aumentou, né? Surfaram a onda do primeiro semestre, que valorizou pra caramba, né? A gente teve um rally no IFIX ali. Principalmente puxado pelo tijolo, né? E os papéis ficaram para trás, né? Exato. E é curioso porque nas duas frentes que a gente comentou de oportunidades, né? Então, seja nos fundos de CRI high grade, mas também fund of funds. E aí tem muita gente que pergunta, poxa, mas um fund of funds pode comprar outro fund of funds? Vocês têm feito bastante. Né? Na verdade, toda vez que a gente vai discutir o nosso, enfim, comitê de investimentos, que de certa forma tem um pouco a ver com esse podcast aqui, mas obviamente que com planilhas e tudo mais, mas essa troca de ideias é muito parecida, a gente busca retorno. E por vezes o retorno ele está ali em outros fundos de fundos mesmo. Então, um exemplo, acho que claro disso é o MGFF. Foi aprovado agora há pouco, né? Foi aprovado fresquinho aí em primeira mão. Dinheiro na mesa, né? O cara quando estiver assistindo esse vídeo já vai ser janeiro, né? Então não adianta mais. Mas, cara, é incrível que pareça. Eu acabei de ver o post até da gestora lá, da Valora, né? E aí eu entrei rapidinho no site aqui, ele ainda tá com 4% de desconto em relação ao valor patrimonial, ou seja, dinheiro na mesa, né? Era só o investidor comprar que ele vai ter... Sempre que você compra um fundo com desconto, você não faz ideia de quando vai valorizar. Isso você tem data marcada, né? É isso. No máximo em 30 dias, isso. você tá ganhando 4% no mínimo, né? No mínimo. E esse foi um movimento que a gente vem acompanhando nos últimos meses, né? Obviamente que a gente... Vocês entraram bastante nele. Não sabíamos quando ia materializar, nossa também, mas pegando as informações públicas, você conseguia ver ali que o fundo estava muito descontado, quando comparado com outros FOFs de mesmo porte. O fundo teve uma mudança de gestão, ele tinha ali uma indicação de que ele ia ter um outro rumo, provavelmente. Então, isso tudo fez com que a gente visse ali uma oportunidade grande, né? Não, legal. Então, é um pouco isso. Curto prazo, papel. Médio e longo prazo, tijolo. Eu acho que complementando a segunda parte da sua pergunta, você, na hora de fazer, por exemplo, um stock picking, assim, eu vou montar uma carteira de fundos imobiliários, e se você tem um fundo menor, você de fato tem mais facilidade na montagem e na desmontagem das posições. Mas por outro lado, quando você tem volume, quando você tem, como no caso do HFOF, um fundo com quase 2 bi de patrimônio, você abre uma outra estratégia, que é a estratégia de realmente montar posições que consigam ter influência e que consigam definir a estratégia de determinado ativo. Boa. Então, muitas vezes a gente acaba partindo para operações que um fundo menor não teria condição de fazer. Acho que uma operação bem emblemática que a gente fez foi a operação do TBOF, que era um Tower Bridge, que era um fundo imobiliário monoativo que tinha um prédio de altíssimo padrão ali na região da Berrini, e era um fundo de praticamente 1 bilhão. Então a gente conseguiu montar uma posição de bastante relevância
dentro daquele ativo e a partir daí produziu a venda do imóvel e a liquidação do fundo. E com o fundo menor a gente não teria capacidade de fazer isso e foi uma operação que destravou um resultado muito expressivo para a HFOF, assim como várias outras operações, né, que a gente parte para algum tipo de transformação ou então alguma mudança de estratégia do ativo, uma mudança de vocação. E ali foi um ponto até de chegar a oportunidade mesmo. Nem esse era o objetivo final, mas como esse prédio está melhor gerido na mão da gestora atual. É impressionante, cara. Era um pouco do que a gente via. É outro prédio. Né? Exatamente. E mesmo esse ano, né? Se você pegar, mesmo no mercado mais parado, a gente tem que estar sempre buscando ali aonde extrair valor, né? Então, agora no evento aí da Mogno e da Valor, a gente tinha um percentual relevante do fundo aí na votação. A gente tem, acho que algo como 8% do fundo MGFF, então importante para o movimento. Provavelmente com preço médio bem abaixo do que esses 4% de desconto que eu acabei de citar aqui. Né? Perfeito. E mesmo um pouquinho antes... A gente entrou com 8, eu acho. Com 8? E mesmo antes, o movimento do Vila Olímpia Corporate, que a gente fez ali também com a VBI, então, esse ponto do Felipe acho que é bom, né? Você vai sempre ter prós e contras, né? Então, você tem aí uma dificuldade, uma complexidade maior, por outro lado, te abre a possibilidade de você ter relevância nos investimentos e até mesmo a questão de ancorar teses de investimentos e novas frentes, né? A gente, hoje você escuta muito aí o pessoal falar de hedge funds, né, imobiliários. Eu ia perguntar isso na sequência. Eu sei que você comenta a respeito de... O HFOF vai virar um hedge fund, vai virar ou não vai? Danilo, eu vou te falar, o HFOF já é um hedge fund, né? Porque como que a gente enxerga o fundo, né? Um fundo que é muito ativo na parte de trading em relação à bolsa, né? Então sempre está buscando essas ineficiências de mercado para capturar preço, mas também um fundo que sempre vai ter uma alocação em um viés imobiliário. Então sempre que a gente enxerga uma nova tese, vamos pegar aqui como exemplo, né? A gente, nesses últimos anos, o mercado de fundos listados um pouco mais parado, né? Muito focado em fundos de CRI, como você comentou, Rafael, mas a gente viu ali algumas teses específicas de desenvolvimento. Então, a gente tem ali, e a gente entrou dentro do HFOF, colocamos isso nos relatórios no HDEL, que foi um fundo para fazer um novo galpão, um BTS. A gente entrou também no HDOF, que é um fundo para fazer predinhos boutiques. Então, sempre que a gente vê ali uma alocação imobiliária, que a gente está enxergando muito mais o tijolo do que o papel em si, a gente estrutura aquilo na forma de um fundo imobiliário, até porque fiscalmente é mais eficiente. Então, no fundo, ele é justamente um hedge fund que a gente consegue implementar todas as estratégias hedge de uma vez só. Eu não tenho esse conhecimento do regulamento dele, mas óbvio que vocês têm. Não tem uma definição formal, né, do que é um hedge fund, mas o que tem se chamado de hedge fund é basicamente um fundo que investe em tudo, né? Então você vai ver o investimento num CRI diretamente, você vai ver investimento em ações também do setor imobiliário. O HFOF ele não poderia fazer isso. No CRI ele poderia, em ações não. Ações não. E você não vê vantagem em ter essa liberação assim? Você acha que não tem geração de valor dentro da estratégia de vocês? Eu diria que tem prós e contras, né? Você tem pró no sentido de aumentar o escopo. Por outro lado, se você for ver, boa parte dos investidores de fundos imobiliários também investem em ações. Sim. E aí você está falando de um universo com alavancagem muito mais alta, com funcionários, né? Um fundo imobiliário, acho que uma boa parte da beleza do fundo imobiliário é que ele é simples. E quando você vai para o universo das ações, você entra na complexidade aí de alavancagem, de outros passivos que podem ter. Então, por hora, a gente acha que dá para capturar muito valor investindo em coisas que a gente entende que tem uma volatilidade, um nível de risco baixo. Mas eu acho que se você for pegar a estrutura de cada produto, você teria um benefício maior em estar nas diferentes teses, em veículos diferentes. Então, por exemplo, se você vai investir em ações, o ideal é você estar num FIA, porque o FIA, o que ele te permite, né? Você não tem come cotas. Então, você vai... o fundo ele é isento, então o fundo ele não paga imposto, e você faz uma aplicação e no resgate das cotas, pode ficar 10 anos no fundo, você só vai pagar imposto quando você tiver o resgate. Se você está, por exemplo, num fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele não é um veículo isento, ele é um veículo tributado. Ele é isento nas receitas imobiliárias.
Então, por exemplo, se o HFOF compra cota de outros fundos e recebe o dividendo desses fundos, esse dividendo é isento, eu consigo repassar isso de forma isenta para o meu cotista. Se eu invisto no fundo de renda fixa, essa minha aplicação é tributada. Sim. E se eu invisto em ações, essa aplicação ela também é tributada. Então, você acaba tendo uma ineficiência. Assim como, por exemplo, se você tem investimento no fundo de previdência, esse fundo de previdência ele deveria comprar ativos tributados, porque a carteira dele é isenta e você consegue repassar esse benefício para o investidor final. Então, acho que talvez seja melhor o próprio investidor fazer essa seleção. Então, não, vou ter cotas do HFOF para minha alocação em fundos imobiliários, vou ter uma aplicação aqui, talvez no FDIC direto, que investe em ativos tributáveis, e eu vou ter uma outra alocação em ações. E aí você monta a carteira pensando sempre qual que é o melhor veículo para implementar cada estratégia. Por outro lado, isso é um ponto que você tocou. Isso dá certeza para o investidor que ele não vai ter ações no HFOF, né? Então, às vezes o cara não quer. Nada pior do que você entrar num fundo, sei lá, a proposta é ser de tijolo e o gestor botar 40% ali em CRI para melhor gestão de caixa e 3 anos depois ainda tá lá, né? É isso. O cara fala, é isso. Eu colocaria num fundo de CRI, né, se eu quisesse. A gente brincou muito lá dentro de casa que nos momentos que a indústria cresceu bastante, teve muitos fundos que compraram as mesmas operações, né? Fundos de papel, muitas vezes e tal. E aí o investidor, às vezes, está alocado num, alocado no outro, tem a mesma exposição, o mesmo risco. Nenhuma, né? Não tem diversificação nenhuma. Então, tanto como a gente falou aqui que o HREC vai ser um fundo com menos operações, mas mais exclusivas, mais ali com o DNA Red. Acho que o HFOF tem um perfil parecido também. A gente aqui quer se propor aí dentro de algo que tenha baixo risco a extrair valor. E o fato de não ter essa permissão para comprar ação e talvez nem o interesse, também não atrapalha o ativismo que a Red faz, né? Vem fazendo historicamente, usando do HFOF, inclusive, porque esse ativismo está dentro do mercado de fundo imobiliário, você pode fazer via outros fundos, né? Sem dúvida. E o ativismo, hoje acho que a palavra ativismo ela é mais pacificada, né? Sim. Mas a gente lá atrás, quando falava, tinha uma conotação assim mais dura, né? E no final das contas é um ativismo positivo na nossa visão, pra gente, pro gestor que está alocando, pro investidor final, né? Porque é sempre visando algum objetivo e quer extrair valor daquele... Eu acho assim, a beleza do mercado é assim, o HFOF está incorporando um fundo, por exemplo, e tanto faz se eu sou coach do HFOF ou do fundo está sendo incorporado e eu não quero, eu pego meu celular, vendo as cotas, toco a minha vida normalmente. Eu não gosto muito da pessoa ficar revoltada, fazendo barulho. Cara, pô, você não tá afim? Ou vota contra na Assembleia. Vota contra na Assembleia e se for aprovado, você vai embora. Você não é obrigado. Não precisa ficar puto, né, cara? Mas não é pra casar com fundo. Exato. E pensar, poxa, os caras estão vendo isso 24 horas, mano. Não é possível que eu tô vendo alguma coisa diferente dos caras. Se você tá, vai embora. Depois você volta, né? Exatamente. Pô, os caras estavam certos. Deu certo. Aí você tem que ter humildade e falar assim... Vou voltar. Errei, fui moleque. E volta, entendeu? Não tem jeito. Cara, nessa linha de ativismo e consolidação, algo que a gente viu acontecer com os REITs foi uma redução, né, no número. Né? Hoje o mercado lá tem muito menos operações e maiores, né? Lá um REIT não é um fundo, né? É uma empresa. Mas a gente está vendo isso começar a acontecer aqui, né? Já vinha acontecendo, parece que está se intensificando, pelo menos agora no final de 2023. Vocês acham que é um movimento que deve continuar? Tem espaço para... Tem 400 fundos listados em bolsa hoje, né? Bateu 500. Cara, você tá atualizado, tô desatualizado 20%. Cara, tem espaço para isso tudo, porque é uns fundos que vão ter dificuldade de crescer, fazer emissão, a gestão fica mais ineficiente, né? Um time menor. Sem dúvida, e eu concordo com você, acho que esse movimento vai continuar e é legal que as coisas, o mercado ele vai se autoajustando, né? Então você pega, por exemplo, aí momentos de dificuldade, como os que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos, e muitas vezes o fundo ele entra numa espiral muito ruim, ou mesmo o gestor ele acaba não conseguindo crescer aquela estratégia e ele mesmo opta por encerrar, ou acaba tendo um movimento ativista. Então eu acho que de tempos em tempos aí o mercado vai se ajustando e sem dúvida a tendência é que tenha uma quantidade menor de fundos e fundos maiores e mais líquidos. O cara faz uma emissão, aí ele capta lá 50, 60 milhões. Cara, o mercado daquela caidinha, ele fica abaixo do VP, cara, acabou, fim. É isso. Não vai conseguir fazer outra emissão, não tem como crescer, vai ficar aquela patinação ali, o fundo cada vez mais ilíquido. E não é bom pro gestor também. Não fecha a conta para ele também, né? Exato. Não, show de bola. Cara, eu acho que pra gente finalizar aqui, vamos falar de 2024 então, né? Que é o curto prazo do mercado imobiliário, como gestores aí. O que tá bom para comprar, hein? Em termos de segmento.
Tem muita coisa boa para comprar. Você falou de papel no curto prazo, né? Uhum. Mas e que mais, cara? Olha, eu acho... Assim. A gente comenta muito lá dentro que nós estamos num momento aí que o vintage para as classes de ativos, ele tá quase que único, né? Então, você vai falar com o cara de renda fixa, o momento é muito bom. Ações, o momento é muito bom. Fundo imobiliário é muito bom. Então, realmente, quando a gente olha aqui para a nossa classe, que é aquilo que a gente respira, a gente vê que os fundos de papéis estão entregando um retorno excessivo no nível de preço que eles negociam em função daquilo que eles entregam. E para a gente isso reflete aí um momento único, não só dos juros mais alto, mas o spread mais alto das operações. Então, acho que essa é uma classe que vale sim se posicionar. Os fundos de fundos. E aí eu parabenizo analistas como você, que colocam os fundos de fundos como uma alternativa, né? Tem muita gente que fala, essa classe eu não cubro, isso eu não olho. E no final das contas, a gente tem, assim como no HFOF, né? O investidor, de um modo geral, ele tem que, dentro daquilo que ele está, daquele universo que ele está buscando, tentar encontrar as melhores oportunidades. E hoje você tem o duplo desconto, que é algo real e é algo mais fácil de capturar, né? Então, acho que o segmento FOFs, assim como o segmento de recebíveis... Eu gosto de FOF em duas coisas, eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, para o investidor que vai começar, eu compro o quê? Eu compro um FOF e leia o relatório gerencial, né? Porque o gestor de um FOF, ele é um investidor de fundo imobiliário, igual ao cara que está começando agora, só que com um time, com uma estrutura e tal. Cara, não é para comprar o que o FOF está comprando, mas se o cara lê o relatório gerencial... E ele teve até a 4ª série para interpretação de texto, cara, ele começa a ter uma visão de mercado incrível, né? Para onde o mercado está indo, o que está acontecendo. Então, relatório gerencial de FOF é aula grátis. E o FOF talvez seja o melhor ativo para você fazer um test drive, né? E até ver, né? O que concorda, não concorda. Exato. Como você falou. Não concordar é enriquecedor de aprendizado. A gente também é investidor, né? Inclusive, nós temos um alinhamento muito grande lá dentro da Rede de ser os principais cotistas ali dos nossos fundos. E então a gente tá passível de errar e acertar, né? Como qualquer um. Mas eu acho que o importante é que você tenha uma linha de raciocínio, você explica aquilo e seja bastante transparente com o seu investidor, tanto na montagem como eventualmente na hora que você está colhendo os frutos ou desmontando uma posição. Então acho que é uma troca muito interessante para a gente também. Legal. E no FOF também você pega diversificação, né? Exatamente. Implicitamente você tem uma diversificação do seu patrimônio. O cara está começando ali para ele não alocar tudo num segmento específico. No FOF ele consegue ter acesso a tijolo, a papel dentro de um único fundo. Então isso também ajuda pra caramba, né? Legal. E a gente indo para o segmento de tijolos, a gente comentou do shopping, agora que os resultados estão muito bons, né? Vocês acham que isso deve continuar para 2024? E laje corporativa? Essa patinação da laje, demora para recuperação, o galpão, o e-commerce que deu esse boom aí. Você acha que deve continuar aquecendo a demanda? Como é que vocês estão vendo os segmentos principais aí? Legal, vou falar rapidinho, o Felipe fica à vontade para complementar. Bom, voltando para aquele mantra lá do preço e do fundamento, né? Então a gente tem aí, no caso do shopping, o fundamento muito positivo, a gente acompanhando aí fluxo de visita nos shoppings, a conversão em vendas que está batendo as máximas históricas, e é um movimento que a gente entende que vai continuar, por todo o contexto macro que a gente falou, desemprego continua baixo, governo transferindo renda para a população, então acho que o ano de 2024 vai ser um ano bom para consumo, essa é uma aposta que nós temos lá dentro. Do ponto de vista de preço, os fundos eles estão hoje negociando perto do valor patrimonial, porque tiveram uma subida importante de preço, mas quando a gente olha o ano que vem, as reavaliações patrimoniais para shopping, elas têm vindo muito positivas. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Desculpa te cortar, a gente já volta no shopping, porque isso é uma crítica minha, é óbvio que muita gente não concorda comigo, mas é legal ver os dois pontos. Valor patrimonial para tijolo, vocês acham uma métrica bem relevante? Porque a gente vê muita negociação sendo realizada com valores completamente diferentes do valor patrimonial. Né? Eu acho que é uma referência. Tá, você acha uma referência importante? Eu acho que é uma referência. Eu acho que o interessante, acho que assim, mais do que criticar o valor patrimonial em si, que é que você falou, é muito interessante para estudo você ler o relatório do FOF. Muitas gestoras divulgam os laudos em si. Sim. Então, por exemplo... Também é uma aula, né? Os laudos também são uma aula. São uma aula, e assim, você consegue achar nos últimos anos, né, os laudos de aquisição, que você é obrigado a divulgar. Então você consegue ver lá o que está sendo considerado de valor de aluguel, o que está sendo considerado de taxa de desconto. Então, da onde vem
aquele valor patrimonial, E se você você concorda consegue com ter uma aquilo- análise crítica em cima do valor patrimonial de cada Aqui na cada TIC, né, ativo. especificamente, a gente não considera, praticamente não considera, valor patrimonial em tijolo, né, em papel, em FOF, sim, Uhum. né, no próprio hedge fund, mas em tijolo justamente porque a gente tem visto vendas muito alinhadas com o valor patrimonial, e às vezes mesmo a defasagem é 1 ano do laudo, ok, mas pô, a venda está muito diferente daquela avaliação mais inflação no período. Uhum. Pô, Sabe? eu vou até fazer um comentário. Eu acho que vocês até consideram, na minha opinião, do que eu acompanho de vocês, mas da maneira inteligente, né? Que você não fica preso Isso, naquele porque valor. ele acaba sendo uma referência, mas não é a principal. No final, Exato. a nossa precificação de tijolo é fluxo de caixa descontado do fundo, né? Perfeito. Então, por exemplo, o Felipe comentou, você entra lá no laudo, você vê os outros aluguéis ali da região, o que está sendo oferecido. Ou aqui agora nós falamos, a tendência pelo que nós temos visto nos shoppings é que os laudos estão subindo. Essa é uma informação Isso é uma interessante, tendência, a cota pode... Mas não refém daquela informação, Exatamente. Não é o preço, é aquele, né? O preço não é o VP, né? Sem dúvida. Até porque muitas vezes o laudo ele acaba demorando para atualizar o valor do ativo. Então, o que você vê, por exemplo, nos momentos de estresse de mercado, né? Então, teve agora um momento de alta de taxa de juros, e aí os laudos de avaliação eles permaneceram mais ou menos parados ali. Sim. Tem um certo conservadorismo do avaliador também, né? Tem um conservadorismo, mas você viu poucas transações Sim. nesse período, Sim, sem em dúvida. comparação com as transações no momento de mercado mais aquecido. Tem um aumento do volume das transações. Então, o que isso quer dizer? Que, na verdade, deveria estar saindo por um preço mais baixo do que o laudo estava marcando. Sim, sem dúvida. E aí, quando você... E o laudo também, ele pega o quê? Qual que é a situação agora, em outubro, novembro? Qual que é a taxa de juros? Então, o que a gente percebeu em alguns laudos, por exemplo, outubro teve um estresse muito grande no mercado. O avaliador vai lá, pega a taxa de juros, considera aquilo para a taxa de desconto e para o cap rate. Agora, em dezembro, você tem um fechamento grande já da taxa de juros. Então, as premissas que eles consideraram para os laudos 2 meses atrás podem estar defasadas. E o laudo assim, é divulgado 2 meses depois, e às vezes passou 10 meses que aquele laudo foi divulgado. A realidade econômica ela mudou completamente. Concordo. Então, assim, é diferente você ter um avaliador dinâmico, né, que todo Você não mês ele vai conseguir lá fazer, né? acompanhando Até porque e tem um custo refletindo a dessas cota. avaliações e tal, né? Exato, Sem dúvida. mas os laudos eles têm essa desvantagem, né? De, em geral, estão olhando para trás e muitas vezes estão capturando um momento de mercado, uma perspectiva que às vezes muda. No Brasil, todo ano muda, todo ano tem um problema. Cabe ao avaliador, eu conheço bons analistas que partem da referência aí do valor patrimonial no tijolo, mas eles vão fazer ajustes no valor patrimonial em função de todas as características que a gente está falando aqui também. Agora, o que eu acho que de pós não dá para você usar o valor patrimonial cru, né? É isso. Mas isso é a minha opinião, né? Isso A gente concorda também. Você não pode ser refém dele, né? Isso, você exato. tem que usar a informação a seu favor para que te enriquecer no conhecimento. Perfeito. No final das contas, investir é uma caminhada, né, É um longa? quebra-cabeça, Quanto mais você você for tá montando acumulando as ali. informações, né? Mas então, shopping, a gente estava comentando que tem preço e tem fundamento. Sim. Galpão, é um segmento que, enfim, foi muito beneficiado aí de fundamento ao longo dos anos da pandemia, né? Uma busca por galpões mais eficientes, distribuição melhor. Então, níveis de vacância muito baixo, é um fundamento positivo. Preço também está em preços Você acha que tá adequados. atrativo, ainda tem algum upside em galpão? Eu acho que tá. A gente toma um pouquinho mais de cuidado com a nova oferta de galpões, né? Porque diferente de shopping... muito rápido você construir um galpão. Muito rápido, né? Então, você teve recorde, nunca se procurou tanto galpão para alugar, por outro lado, nunca se construiu tanto galpão como tem por aí hoje, né? Então, assim, a gente gosta, tem que sim fazer parte do portfólio do investidor, mas em teses mais blindadas, né? Então, eu tenho aqui um galpão que está dentro de um condomínio diferenciado, ou está numa localização muito estratégica, porque fica um pouco mais difícil da competição vir e roubar teu inquilino ali, né? Bom, aí a gente entra em escritórios. Escritório, eu acho que a gente tem um momento em que o preço está muito atrativo. Se a gente olhar o desconto, da ordem aí de 20%, 30%, 40% em relação a valores de laudo, cada fundo no seu momento. Do ponto de vista de fundamento, ele existe, ele é positivo na nossa visão, mas ele é um pouco mais dilatado, porque você tem um curto prazo para muitas lajes corporativas que ainda carrega incerteza dos inquilinos ali em relação à retomada, à ocupação, ao trabalho híbrido. Você tem... então, ainda nesses casos em específico, um timing um pouquinho mais longo para você poder ter a recuperação desses aluguéis, da vacância, né? O que não quer dizer
que você não tenha teses específicas e que sejam interessantes, né? A gente, dentro do HFOF e dentro da Red, a gente transformou um fundo que era o BBVJ, que para quem já é um pouco mais antigo era o Cidade Jardim, né? Hoje ele é o CJCT, que é um fundo que nós hoje somos um cotista muito relevante via HFOF, e o nosso time de tijolo, que é o João, a Elícia, o pessoal não gosta de dar muito a cara aí, mas estão lá dentro sempre trabalhando ali dentro da empresa, estão fazendo uma transformação no fundo, né? Então, o imóvel era num formato de uma grande laje corporativa e eles transformaram em escritórios boutiques, né? Conjuntos menores e tal, e muitas vezes já no formato plug and play, né? Em que o inquilino só entra para ocupar, e tem tido uma receptividade de mercado boa, as locações subindo e o preço subindo também da cota em bolsa. Então, é um segmento que tem preço, mas é para aquele investidor que tem mais estômago para... Não é curto prazo, digamos assim, curto, médio prazo, laje, né? Laje você está olhando no horizonte maior. No horizonte maior. E tem alguns outros segmentos que não são tão explorados por fundo imobiliário, mas que estão no momento positivo, né? Não tem como não destacar o mercado residencial, né? O que vocês acham desse mercado? É um mercado que surpreendeu. A gente tem aí os dados públicos das incorporadoras, o volume de vendas tem surpreendido, né? Porque teve desafios, né? O custo de construção subiu muito, juros altos dificulta para as pessoas tomarem financiamento, mas ainda assim as vendas continuaram fortes. É um segmento que tem também interesse do governo, muitas vezes ali por trás em desenvolver. Então é um segmento que eu acho que os gestores deveriam procurar e tentar estruturar coisas nesse sentido. Não, show de bola, cara. O importante aqui é deixar um recado que eu esqueci de dar até agora, né? Mas se você tá assistindo esse vídeo aqui e não tá entendendo nada que a gente tá falando, não quer ficar pesquisando o mercado, vou deixar o link aqui da nossa assinatura de fundo imobiliário, que é uma assinatura de R$ 27,90, e você vai ter toda a ajuda do nosso time aí, fazendo recomendações, relatórios semanais, com bastante conteúdo educacional também, para que você possa investir da melhor forma. Eu acho que no geral é isso, né, Rafael? Acho que a gente passou por tudo aí. O ponto importante, assim, a gente manda agradecer, cara, pela participação de vocês aqui. E a ideia é sempre a gente trazer conteúdo de qualidade, né? Então, para que quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, qual seja a plataforma, que ele tenha clareza qual o caminho que ele pode percorrer, né? Então, pelo menos aqui, né, como o Danilo fala, de forma subliminar, ele já entendeu o que ele tem que fazer em algum momento, né? Então, acho que a entrega foi extremamente relevante. Cara, a gente sempre tem um hábito nos nossos episódios, que é todo convidado indicar pelo menos um livro, né? A gente... Vou falando aqui enquanto vocês vão pensando aí, né? Tem que estar a cabecinha pensando em vários ali, né? A gente brinca que não vale Pequeno Príncipe não pode, Não pode. E nem Pai Rico, Pai Pobre, né? Que todo mundo indica. E agora a gente proibiu Psicologia Financeira também. Todo mundo quer falar sobre ele. Mas a ideia é que, cara, a gente tenta forçar ao máximo, de forma positiva, a educação financeira e também o hábito de leitura, né? Então a gente estava brincando na última gravação. Poxa, você tem acesso a quem já passou por um processo que a gente está vivendo ainda. Então você tem a possibilidade de aprender com aquilo que alguém já viveu. Então passo a bola para vocês. Se quiserem discutir aí, fiquem à vontade. Mas não precisa ser automaticamente um livro de mercado, tá? Pode ser um livro que marcou a vida de vocês. Cara, esse aqui fez sentido para mim. Fiquem à vontade. Eu te entrego a bola aí, Filipão. Deixa com você essa. Olha, vamos lá. Agora complicou. Cara, teve um livro... Cara, pode ser o livro... Não precisa ser um livro de finanças, ou não, pode ser que você está lendo agora. Tipo, cara, se você lembrou, tô com esse na cabeceira, vai ele. Vai, mano. Eu acho que um livro bem interessante que eu achei é um livro do Elon Musk. Tá. Que eu tô lendo agora. Eu acho que assim, você pega a personalidade dele, né, desde o início, você é muito curioso. E é um cara que... acho que todo mundo acompanha os movimentos dele, mas a biografia dele é muito rica, né? Então, você teve esse cara que é o Walter Isaacson, que ele fez uma série de outras biografias bem legais. E é o livro que eu tô lendo agora. Eu comecei, tô na metade ainda. E aí você vê, engraçado, o cara partiu do nada, né? Ele nasceu na África do Sul, teve uma série de questões ali. E tá revolucionando o mundo. Que ele passou, e um cara que não veio de uma condição... tão favorável, né? Um cara que realmente conseguiu construir tudo aquilo, muitas vezes com uma visão bastante transformadora, né? E que acaba influenciando São a nossa histórias vida. inspiradoras, né? Ótima indicação. Perfeito. Boa. É isso, né, galera? Perfeito. Cara, se quiser deixar alguma mensagem pro galera que tá assistindo a gente também, fique à vontade. Mas, mais uma vez, obrigado. E vambora tentar entregar esse conteúdo pra galera, para que as pessoas possam, de fato, absorver e melhorar os seus investimentos. Boa. Fechou? Obrigado. Maravilha. Valeu, galera. Vai, pessoal. Obrigado. Abraço, até a próxima. Fui. Valeu.
Show.